Glória a Deus. O pastor falando disso de testemunho, né? Uma geração fará menção a outra geração dos portentosos feitos do Senhor. O Salmo 145, verso 4, que fala isso. E eu guardo isso, porque é importante que a gente testemunhe, principalmente para os nossos filhos. Eu estou vivenciando isso. Minha filha saiu de casa e ela tem sempre se lembrado do Senhor. E ela fala: mãe, vamos orar por causa disso, disso, disso. Eu falo: Senhor, eu fico tão feliz, porque a última coisa que eu queria, né, é de vê-la sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que ela está tendo de ter experiências com o Senhor. Ela está sendo desafiada, confrontada, e isso é muito lindo. Já são milagres, pastor, dessa casa, já são milagres, já são os frutos das orações feitas aqui. Vocês mesmos já ministraram na minha vida sobre isso, e eu aguardo para ver o dia que o Senhor há de completar essa obra. Amém? E aqui, dando continuidade às imagens aqui, a gente vai falar de um livro hoje, que é um livro... É assim também inquietante, né? Ele traz uma narrativa, que é o livro de Juízes. É um livro denso, é um livro, digamos assim, indigesto até. Ele traz alguns relatos que causam arrepios. Tá lá, ó. Tá aqui, aliás, ó, na palavra de Deus. Mas antes eu quero orar. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Nada sou, dependo de Ti, Espírito Santo. Vem sobre mim, usa a minha boca, Senhor, usa a minha inteligência, usa aquilo que o Senhor mesmo me deu. E, Senhor, que eu seja um instrumento Teu, que eu possa falar daquilo que o Senhor já falou comigo. No nome de Jesus, amém, amém. E nessa nova temporada, né, nós vamos falar e explorar um pouco dos ensinamentos do livro de Juízes, que é, como eu disse, um livro bem inquietante. Nós vamos acompanhar essa trajetória do povo judeu, que mergulhou no pecado, na apostasia e se distanciou de Deus. Então, o livro de Josué, que é um livro lindíssimo, de conquistas, de vitórias, e a gente fica empolgado lendo Josué, porque o Senhor levantou Josué como um grande líder de Israel. Veio Moisés e Josué sucedeu Moisés na liderança desse povo, e Josué não deixou cair a bola, não. Ele manteve no padrão de Moisés. Então, quando o Senhor chamou Josué, esse Josué que eu estou falando aqui é o mesmo Josué, espia, que foi junto com Caleb, a gente conhece, da classe lá, das crianças, dos primórdios, as primeiras coisas que a gente ouve sobre, vem com Josué, esses textos são sempre muito emblemáticos, né? Vem com Josué lutar em Jericó, enfim. Josué é aquele mesmo que foi junto com Caleb e mais 10 espias visitar essa terra prometida que hoje o povo já está habitando. O povo já está habitando a terra prometida. Então Josué, num ato final assim da sua trajetória, aos 110 anos de um governo, podemos dizer assim, de uma sucessão a Moisés de muitas vitórias. Foi um tempo muito glorioso. O Senhor estabeleceu paz, o povo viveu em paz, conquistou grandes terras, grandes territórios. Moisés falou: Josué, é contigo. Josué pegou o cajado e continuou. Se embrenhou pela terra junto com o povo e conquistou, avançou. E foi lindo, né? E Josué e Caleb, no dia que eles ficaram sabendo, que eles viram toda aquela terra, e chegaram os espias de volta e falaram assim: o que vocês acharam? 10 espias falaram: ai, nós somos como gafanhotos. Esse mesmo Josué falou, e junto com Caleb, eles são como pão. Eles nos nutrirão, nós os devoraremos no nome do Senhor. Não temam, vamos avançar, eles são como pão. Olha só, que coragem, que gana por vencer pelo nome do Senhor. E que ousadia esse homem tinha de dizer: nós iremos, nós possuiremos, nós vamos comê-los como pão. Eu adoro isso. Eu achei isso a coisa mais linda. Vamos comer como pão, né? Uma coisa assim que você morde, arranca um pedaço e é nosso, e é lindo. Essa coisa visceral de Josué. E aí,
já idoso, né? Ele convoca toda aquela nação. Gente, ó, minha Bíblia está aqui, tá? A palavra de Deus. Vou colocar ela aqui, mas vocês vão ver que eu vou ler aqui. Só mais do mesmo, né? Então Josué ali se despedindo do povo, reúne toda aquela nação e diz assim: eu estou indo, eu estou partindo, estou indo para os nossos, junto com os nossos, mas hoje eu quero aqui diante de Deus e dos homens declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, o que vocês escolhem diante de toda aquela nação? Eram os últimos momentos. Aí diz aqui em Josué 23, 1-6, muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso dos seus inimigos. Josué, agora bastante idoso, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes, oficiais e disse: já estou indo, já estou bem idoso. Vocês viram, olha só, ele traz a memória do povo. Ele fala: vocês viram tudo que o Senhor nosso Deus fez, que o Senhor nosso Deus lutou a nosso favor contra os nossos inimigos. Essa terra será nossa, pois o Senhor nosso Deus expulsará de diante de nós todos os povos que habitam aqui. Tomarão posse da terra, conforme o Senhor Deus lhes prometeu. Por isso, aí Josué dá um conselho àquele povo. Olha só, pega esse conselho. Pega. Ele fala assim: esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente. Eu adoro isso. Olha só, ele fala: esforce-se ao máximo, no limite da sua força. Se esforce para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não desvie dele, Israel. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou aí em Josué 23, do 1-6. Aí ele diz: não se misturem com os povos, não sirvam, não adorem outros deuses, não se apeguem a essa terra. Apegue-se firmemente ao Senhor, seu Deus, com empenho e amor ao Senhor. O livro de Josué, como eu disse, é aquele livro energizante, né? Aí quando vira a página, ali nos últimos versículos já de Josué, já dizendo assim, que no capítulo 2, né? Na verdade eu pulei um pedacinho aqui. Quando a página vira, que parece que a luz baixa, a temperatura esfria, e aí começa uma narrativa mais densa, mais pesada, mais dramática, mais intimista, que são muitos detalhes do livro de Juízes. Quem nunca leu, leia. O livro de Juízes, ele é um confronto em muitos níveis. E aí nós vemos que Josué deixou todos esses conselhos: esforce-se, não se afaste, cuidadosamente. E o anjo do Senhor, logo no capítulo 2 de Juízes, a narrativa começa ali já falando do povo. Aí no capítulo 2, do verso 1-6, diz assim: o anjo do Senhor apareceu e disse aos israelitas: tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que jurei dar aos seus antepassados. Afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. Da sua parte, Israel, vocês não deveriam quebrar a aliança ou fazer aliança com alguns habitantes dessa terra, mas sim destruir os seus altares. Eu trouxe vocês para cá para vocês destruírem, continuarem avançando e expurgando essa terra dos cananeus. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, né, só para a gente entender aqui um pouco do que estava acontecendo. O povo chorou, se arrependeu, rasgou as vestes e falaram: ah, Senhor, nós não quebraremos a aliança contigo. Eles já tinham acabado de fazer isso com Josué. Capítulos antes, eles fizeram a mesma coisa. Já aqui no capítulo 2 de Juízes, eles já estavam de novo em pecado. E os israelitas fizeram o que era mal perante o Senhor, no verso 11. Desse mesmo capítulo, que no 4 eles dizem: o povo chorou em alta voz. No capítulo 2, no verso 4, quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras: vocês me abandonaram, vocês esqueceram a aliança. O povo chorou em alta voz. E começa a narrativa ali, mas no verso 11 do mesmo capítulo, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia os tirado do Egito, e seguiram, adoraram deuses de outros povos, e com isso
provocaram a ira do Senhor. Provocaram a ira do Senhor. Exatamente o completo oposto do que Josué tinha dito para eles não fazerem. Josué falou: continuem avançando, continuem conquistando essa grande terra. A terra era muito extensa, a terra era muito ampla, e o povo precisava continuar avançando, mas o povo se colocou como pequenos grupos naquela terra, e ali começaram a ficar regaladamente desfrutando, se envolvendo e se apaixonando pelos costumes, os hábitos dos cananeus. E provocaram a ira do Senhor. Como nós vimos, não houve um sucessor para Josué. O Senhor levantou Josué como um sucessor de Moisés, e Josué não preparou, não foi levantado um novo sucessor. Então, quando Josué, enfim, morreu, diz assim que quando toda aquela geração que conquistou a terra, junto com Josué, foi morrendo um a um daqueles líderes. E esses grandes homens que também avançaram junto com Josué, conforme foram morrendo, o povo foi esquecendo do Senhor. E foi aquilo que nós falamos aqui do Salmo 145, verso 4. Uma geração contará a outra geração. E sabe o que aconteceu? Não se contou mais sobre os grandes feitos do Senhor. E a geração seguinte, assim que aqueles líderes, aqueles juízes, aqueles grandes homens, que lá junto com Josué, naquele dia que Josué falou aos 110 anos, olha povo, eu estou indo, eu estou morrendo, e vocês precisam guardar a aliança do Senhor, vocês precisam permanecer. Aí eles choraram, vamos, e aceitaram. E aí Josué diz: hoje eu vos digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolham o que vocês vão fazer. Aí o povo: não, nós guardaremos a aliança do Senhor. Vira a página. Viramos a página. A geração toda foi morrendo. Aquela geração foi morrendo. E o povo se esqueceu do Senhor. Se esqueceu do Senhor. Uma geração falará à próxima geração dos portentosos feitos do Senhor. Fale para os seus filhos. Fale. Não cesse de falar do livro e dessa lei. A palavra do Senhor diz assim. O pastor estava falando de culto doméstico. Eu cresci na marra, achando ruim meu pai fazendo culto doméstico. Meu pai tem muitos defeitos, assim como eu também tenho. Mas ele plantou nos nossos corações a semente, a boa semente. Princípios que eu, mesmo quando eu esfriei nessa fé, eu fui lá tão distante. Meu coração queimava pelo Senhor. Meu coração queimava e eu sabia que lá não era o meu lugar. Eu sabia que lá não era o meu lugar e que eu precisava voltar, porque a semente estava no meu coração, porque eu ouvi sobre os portentosos feitos do Senhor da boca do meu pai e da minha mãe. Quantas, inúmeras, não sei dizer, vezes. Meu pai, eu me levantava na madrugada para qualquer coisa, água, banheiro, só tinha um banheiro na casa. Meu pai estava de joelho em algum canto da minha casa, orando. Esse testemunho ele me deu. Lindo testemunho. Lindo, sem dizer nada. Ele só estava de joelhos orando. Ele pregou para mim. E todos os momentos, todos os dias, todos os tempos da minha vida em que eu entrei em agonia, em desespero, em aflição, eu seguia os passos do meu pai. E eu ia para esse lugar de choro, de pranto, de súplica, para clamar a esse Deus que eu aprendi a honrar, servir e amar. Então, como eu disse, não houve um sucessor. Israel não era um povo unido, não era um reino unido. Eram pequenas tribos espalhadas por toda aquela dimensão de terras. E eles então eram frágeis, eles não eram homogêneos, eles não eram um povo consolidado, eles eram fragmentados. Eles tinham passado 40 anos no deserto e enfim possuíram aquela terra, mas eles não tinham muito forte uma identidade. E aí, conforme foram morrendo aqueles que sabiam do Senhor, eles foram esvanecendo na sua fé. Aquela vivência, aquela presença de Deus na vida deles foi se apagando.
foi virando só uma vaga lembrança de que tem um Deus de Israel. E aquele povo apostatou da fé. E aqui é o verso que eu queria ler no início, e acabei fazendo esse arrazoado aqui, mas é assim: um ciclo que se repete. Aí nós vamos vendo aqui um ciclo que começa a acontecer no meio desse povo. E é assim: Juízes, o livro de Juízes repete pelo menos 4 vezes: naqueles dias não havia rei em Israel. Está sendo narrado. Provavelmente já existia rei quando estava sendo escrito, porque alguém estava dizendo, isso aqui que eu estou falando não é de agora, que agora tem rei. Mas naqueles dias não havia rei em Israel. Então, sabe o que cada um fazia? O que dava na cabeça. O que dava na cabeça. Não tinha ninguém para me dizer o que é certo ou errado. Não tinha, o povo esqueceu da lei do Senhor. A aliança ficou no passado. Então, naqueles dias, Juízes 17, verso 5, e Juízes 21, verso 25, diz o mesmo versículo. Naqueles dias, não havia rei em Israel. E cada um, presta atenção, fazia o que lhe parecia certo aos seus próprios olhos. Que perigo, hein? Que perigo uma nação inteira entregue à sua própria visão. Cada um. Eu acho que é isso, o outro, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Então, cada um fazia o que lhe dava na telha. Juízes 2, verso 10, 19 diz: depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a imagens. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E diz no verso 13: abandonaram ao Senhor. Não só abandonaram ao Senhor, mas abandonaram para servir a Baal e Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra eles e os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens, os entregou a inimigos ao redor que já não conseguiam resistir. Então o Senhor levantou juízes, o verso 16, para livrar o povo de seus agressores. E aqui a gente começa a ver esse espiral da história. É um espiral, porque começa um círculo, mas não é um círculo perfeito que começa aqui e volta para o mesmo ponto. Não, ele é decadente. Ele é degradante, ele é mostrando que há podridão. Sabe um tecido quando começa a apodrecer? Ele vai passando por etapas naquela podridão, até ele se despedaçar assim quando você toca. Então, o pecado começou a permear a cultura daquele povo que era o povo da aliança. Era o povo da aliança. Guardem isso. E aquele povo começou a se degradar num espiral de pecado. Só que cada vez pior. Foi de ruim a pior ainda. Foi de ruim a péssimo em 300 anos de história de Juízes. Então, nós vemos aqui que aí o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Mas eles não quiseram ouvir os juízes e se prostituíram adorando outros deuses. Gente, a gente tem que entender que o cenário aqui é caótico. É um cenário... Eu não sei se vocês já viram filmes de época assim... quando se fala em cultos, em adoração a outros deuses, não é igual a gente vê assim, às vezes, uma vela acesa na esquina, um bodezinho morto. Gente, é barra pesada. É coisa pesada. É fornalha, onde eles pegam criancinhas, mulheres, são prostitutas cultuais e são criadas dentro de templos para terem gravidez, para terem gestações, para que se nasçam bebês para sacrifício. Esses deuses que o povo da aliança começou a aderir, é esse tipo de coisa. E o Senhor fazia, sabe o quê? Gente, olha isso. Ah, não, gente, olha isso aqui. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com eles e livrava o povo de seus inimigos enquanto o juiz vivia.
Enquanto aquele juiz daquela geração estava vivo, o povo se arrependia, voltava, se quebrantava. Aí o juiz morria. Aí o povo começava pior ainda. Por isso que era essa espiral degradante, apodrecedor da ética, do caráter e da moral e dos bons costumes que aquele povo aprendeu. Quando o juiz morria, no verso 19... porém, eles voltavam os seus caminhos corruptos e se comportavam... Isso aqui é a Bíblia, é o livro de Juízes que está falando, tá? Não sou eu que estou narrando, tá assim, ó. Porém, quando o juiz morria, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que os seus antepassados. Seguindo outros deuses, servindo, adorando, não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Caminhos teimosos. E uma espiral de decadência ficando cada vez pior, um apodrecimento. E isso vira um padrão. O que acontecia? O povo se afastava do Senhor, o povo servia a outros deuses, Deus entregava aos opressores, aos inimigos, o Senhor levantava inimigos. Aí o Senhor levantava um libertador, o libertador vinha, fazia, porque são vários, tá? O livro de Juízes conta várias narrativas de vários tipos de libertadores com características bem específicas. Então o povo sofre, clama, chora, se arrepende. Aí o Senhor levanta um juiz, ele vem e liberta o povo, vem com socorro, um descanso de alguns anos, o juiz morre. E aí começa tudo de novo, só que pior, e pior, e pior. O final do livro de Juízes tão repugnante até em alguns momentos. É isso mesmo, gente. Ele é violência, estupro, agressão, esquartejamento. Ele narra sobre isso. Coisas que tem que ter tarja de violência para a leitura, porque realmente é pesado. Algumas coisas que a gente narra ali. Mas Deus cuidou de deixar tudo isso ali. Deus não escondeu nada. O Senhor não tem intenção de esconder quem é o homem e que tipo de homem ele usa. E a gente vai vendo aqui que Israel, ao invés de combater a idolatria, o paganismo, eles começam a habitar naquela terra, né? E aí o que o Senhor fala para eles assim? Expulsa os cananeus. Aí o que eles vão fazendo? Tão legal. Esse costume aqui é tão legal. Isso aqui não tem nada não. Acho que isso aqui eu posso adotar. Eu estou lá no meio dos cananeus. Eu sou nação santa, povo escolhido. Eu sou o povo da aliança. Eu estou no meio dos cananeus. Alguém vai ser influenciado. Não é mesmo, gente? Alguém vai influenciar alguém. Se nós estamos no mundo, nós corremos um grave risco de influenciar pessoas ou de sermos influenciados por pessoas. E isso acontece todos os dias. Todos os dias, quando você se levanta, você está sendo exposto à cultura dos cananeus. Você e seu filho, sua filha, que é pequenininha ainda, mas vai crescendo, se acostumando com a cultura dos cananeus. Porque dentro da sua casa, você cultua veladamente ou não tão veladamente a cultura dos cananeus. E vai se esquecendo que que nós somos o povo da aliança. O povo da aliança. E é uma pergunta que o Senhor tem nos feito. Quanto dos cananeus nós estamos tolerando no nosso meio? Quanto dos cananeus? Quanto? Você tem mais ou menos do povo da aliança, mais do cananeu ou mais do povo da aliança na sua vida diária, cotidiana, na sua vida comum? O Senhor falou para eles, se vocês quebrarem, ali, Josué falou, né? Não se desviem deles, se apegarem aos seus costumes, dos sobreviventes das nações. Porque que ele falou, olha, tem muita coisa para conquistar ainda, tá? Josué, antes de morrer, falou, olha, tem muita terra para conquistar. Não se acostumem, não. Não se acostumem com esse negócio, não. Bota esse povo para correr.
saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, se vocês não forem fiéis àquilo que o Senhor está dizendo, esses povos, eles serão como armadilhas para tirar vocês do caminho. Gente, que coisa, ó. Os cananeus, aqueles jebuseus, aquele povo todo, começou a ser usado como armadilha para desviar o povo do Senhor, dos caminhos do Senhor. Mas assim como o Senhor, seu Deus, lhe deu as coisas boas que ele prometeu, ele também fará vir sobre vós calamidades. Sobre vocês, se vocês desobedecerem. Então a gente vai vendo no livro de Juízes que ele está muito, muito, muito distante de ser um livro sobre heróis. A gente vê lá a galeria dos heróis da fé, né? Aqueles homens, aquelas mulheres que foram exemplos, testemunhos. Mas no livro de Juízes fica muito evidente que esses homens eles coexistem entre o herói e o vilão. No mesmo homem, nós podemos ver no livro de Juízes manifestações de um caráter de um herói e de um vilão. Coisas assim intrigantes acontecem ali. E o povo fica tão distante que não sabe mais quem é o seu Deus. Não sabe mais. Não sabe nem como cultuar a Deus, nem como agradar a Deus. As virtudes concorrem com as falhas no caráter. E a gente vê aqui que tudo isso Deus deixou muito explícito. Deus deixou tudo isso muito evidente para nos mostrar que nós precisamos de um resgatador, um salvador, um que seria perfeito em todo o seu caminhar. Jesus, né? Tudo isso aqui fica evidente para apontar para aquele que é o perfeito. Aquele que não se corrompeu, não se misturou. Porque o povo vai se tornando mais parecido com os cananeus. E nós precisamos nos manter mais parecidos com Jesus. Com Jesus, o perfeito, o amado das nossas almas. E eu observo muito, porque eu mesmo já me deixei ser capturada por algumas armadilhas. E quando a gente menos percebe, nós estamos com alguma cultura mundana, totalmente introduzida na nossa vida. Eu acho que você também já se pegou assim, né? Completamente envolvido com a cultura dos cananeus. Não precisa ser em todas as áreas, mas às vezes nos nossos negócios. Às vezes, nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos. Não são relacionamentos do povo da aliança. São relacionamentos cananeus. Com costumes imorais. E às vezes a gente se acostuma. Eu já estive em lugares onde isso era tão tolerado. Tão tolerado que as pessoas falavam assim: não tem nada não. Eles são jovens. Eles têm que curtir a vida. Você vai pedir santidade para jovem? Uai. E aí esses mesmos jovens que viviam vidas misturadas, influenciadas, promíscuas, estavam lá, oficiando no templo, na casa do Senhor. E tudo bem. Isso não incomodava mais aquele grupo. Tudo bem. Se tolera. Claro que a gente não vai fazer uma inquisição. Não se trata disso. Mas às vezes a coisa está descarada. E nós somos tolerantes. Não é mesmo? Nós somos tolerantes. E a gente vai se acostumando. E aí começa uma sucessão de... O povo conquistou aquela terra, mas não expulsou o povo. É uma narrativa assim tão grande, é bem aqui em Juízes 1, 27, do 27 ao 32, vai dizendo assim: a tribo de Manassés foi lá e conquistou, mas não expulsou os habitantes. A tribo de... Aí vem aqui... a tribo de Efraim também foi lá e conquistou a terra, mas não expulsou os habitantes. A tribo de Zebulon, a tribo de Aser, e é seguida.
seguida, na mesma linha, como um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. A tribo tal conquistou, mas não forte e poderosa. Tinha nuvem de noite para aquecer, tinha nuvem de dia para tampar o sol, tinha água que brotava, tinha maná que vinha, tinha aves que vinham. Era milagre atrás de milagre, 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 milagre. E o povo fez o quê? Se acostumou com o milagre também. Se acostumou com as maravilhas. Às vezes a gente vê um brotinho nascendo, e você já se quebranta e chora. O milagre da vida é o Senhor. Esse povo viu um mar se abrir e virar uma parede de um lado e do outro e atravessar de pés secos. E eles se acostumaram com isso. E o Senhor fez isso, tirou esse povo do Egito. E agora, enfim, esse povo está na terra prometida para viver as maravilhas, para viver as coisas mais incríveis e lindas ainda no Senhor. Coisas poderosas. E o que acontece? O povo não tem mais um opressor, um faraó para chibata. O povo não tem mais um algoz, um inimigo. Sabe quem é o inimigo agora? O coração daquelas pessoas. O Egito ficou para trás. O faraó ficou para trás. Mas agora, de posse da bênção, no lugar seguro, no ambiente profético, sabe quem é o inimigo? Nossas vontades, nossas paixões, nossas inclinações. Porque ninguém é tentado senão por aquilo que cobiça, já diz Tiago, né? Nós somos tentados por aquilo que apreciamos. Né? Apreciamos. Se você não gosta muito de dinheiro, você não será tentado no dinheiro. Se você não tem uma inclinação para a lascívia, você não será tentado nesse lugar. Nós somos tentados naquilo que cobiçamos. Cada um à sua forma, cada um na sua particularidade. Às vezes o outro lá, a gente olha e fala, fulano é muito assim. Você não é tentado naquela área, mas olha bem para você, olha bem para você. Certamente você vai encontrar uma outra área na qual você também é frágil. Não é mesmo? Essas verdades são horríveis da gente encarar, né? Mas são necessárias. Por isso o conselho de Josué é atual, necessário. Esforcem-se ao máximo. Sabe o que é ao máximo? É no limite da força. É no limite. É no limite. Se esforce ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo. Não é 1 centímetro, 2, mas tudo. Eu adoro tudo, porque tudo é, sabe o quê? Tudo é o quê? Tudo é tudo, gente. Tudo, não abre concessão para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Nós necessitamos do governo do Senhor. Nós precisamos do governo. Eu falhei absurdamente na minha casa, em muitas esferas. Enquanto eu não fui humildemente aos pés do Senhor, suplicar, Senhor, governa na minha casa. Eu e meu maridinho assim, ó, 2 cão com rabinho entre as pernas, ajoelhamos assim, falamos, Senhor, governa sobre nós. Senhor, nos dê conselhos. Senhor, nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Mostra, Senhor, como que nós resolvemos esses conflitos aqui. Deus, nós não estamos sabendo criar essa menina. Senhor, nós estamos errando. Senhor, não está dando certo. Não está dando certo. E aí nós submetemos ao Senhor o governo da nossa casa. As coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar. Aconteceu uma coisa diferente. Ontem, eu e a Alessandra estávamos orando lá em casa. E tem uma coisa que estava inquietando o nosso coração. E eu tenho orado sobre isso, orado. Aí, de repente, uma coisa que não acontece. Gente, não pensem que isso é uma coisa corriqueira, mas foi muito especial. Eu tive uma visão. Não é uma visão assim de ver. Algo veio para a minha mente. Uma imagem veio à minha mente. E era, na verdade, uma cena, não era uma imagem. E algo estava sendo peneirado, assim, ó. E essa coisa que estava sendo peneirada era um garimpeiro. Sabe quando um garimpeiro está ali? E tinha muita terra, muito barro, muita coisa. E ele estava sacudindo. E, de repente, aquilo vinha pedra, vinha lixo, galho, coisas. E, de repente, eu comecei a ver no meio daquilo 2 bolinhas brilhantes. 2
pequenininhos, pepitinhas. E eu falei, Sandro, o Senhor plantou uma cena na minha mente agora, olha que lindo. E aí o Espírito Santo começou a me falar sobre algo assim, ó, que quando nós estamos assim tão expostos a situações que nos desafiam, é porque o Senhor quer fazer aparecer o que tem valor, o que é precioso, o que é importante. E não é sobre mim ou sobre ele sermos essa pedra, e sim o que ele está querendo extrair de dentro de nós. Gente, eu achei aquilo tão lindo. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus em nos, sabe, encaixar em algum lugar e falar, é aqui que eu quero que você fique. Porque eu vou extrair de você tesouros. Eu vou extrair beleza. Vai sair coisa boa depois desse processo. Interessante guardar isso. Reconhecer, nos submeter ao senhorio do Senhor. Eu congreguei no meio de um grupo e eles cantavam uma canção. O pastor também esteve lá com esse grupo. E eles cantavam uma canção lindíssima. Eu amo as canções desse pessoal. E eu canto muito elas lá em casa, a gente toca. E ela diz assim: há uma obra que Deus quer fazer. Conhece, pastor? Obra de santidade, de poder. Quem está disposto a se consagrar e a arca de Deus aos ombros carregar. O Espírito de Deus quer a ti, como ele um dia possuiu Davi. Sim, há uma obra a realizar antes que venha ao fim. Impossível não se quebrantar. Não é pela canção, não é pela cantora. Há uma obra a ser feita. Há um padrão de Deus. Há um lugar, há um tesouro a ser revelado, ser manifestado. Mesmo que aparentemente, a gente olhando daqui, só está vendo galho, pedrinha, coisa, né, sujeira ainda. Mas o Senhor está ali, ó. Ó, né, Dávila? Né, Dávila? Você já contou aqui, já saiu muita coisa, né? Já saiu, não saiu, amiga? Tem coisa para sair ainda? Tem um monte de coisa para sair ainda. Mas o trabalhador não para. E a água vai caindo. Vocês sabem, no garimpo é assim, né? É água, água, água. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra, palavra. Quando você olha assim, você fala: Senhor, preciso melhorar. Senhor, olha o meu caráter. Senhor, preciso mudar. Senhor, olha esses pensamentos. Senhor, ira, fúria, raiva, rancor, mágoa, inveja. Senhor, tira isso de mim. Todos os dias, todos os dias. A gente tem que expulsar os cananeus e fazer com que de dentro de nós venha o filho, a filha da aliança. Eu queria chamar o louvor. Quanto de nós, quanto há em nós dos cananeus? Eu queria que você refletisse sobre isso nessa noite e pedisse o auxílio do Consolador, do Conselheiro, daquele que nos ajuda. Fala: Senhor, me ajuda a ver meus hábitos, meus costumes, minhas manias, minhas implicâncias, minhas esquisitices. Senhor, as minhas coisas que mais têm a ver com cananeu do que com o povo da aliança. Senhor, eu queria tanto. Eu quero, Senhor, que o Senhor manifeste em mim o brilho. Existe um brilho, mas ele está escondido por alguma sujeira, por alguma influência, por alguma interferência. Mas no nome de Jesus, eu, você, nós todos. Não é porque eu subi aqui ou porque eu estou aqui com esse microfone que eu não sou totalmente carente de aplicar essa palavra na minha vida. Na minha vida, na minha casa, nos meus costumes. Às vezes eu estou de home office.
E eu quero... Acontece, às vezes eu falo, vou fazer isso, porque eu estou trabalhando, não tem ninguém me vendo. E o Espírito Santo fala, oi? Ei, você está ganhando dinheiro para realizar isso aí. Para fazer o que tem que ser feito aí. Faça. Eu te dei, honre. Honre. Não se habitue. Aí tem colega meu que vai para o clube com o notebook. Aí alguém aciona ele está numa reunião, ele está fazendo alguma coisa, ele nunca tem tempo, porque ele está extremamente ocupado com o notebook dele no clube, gente. Mas eu sou uma serva do Senhor. Eu tenho um Deus, eu tenho um rei, eu tenho um Senhor que está sobre a minha vida. E Ele tudo vê. Então eu devo satisfações ao meu pastor? Não, meu pastor não me acompanha, ele não sabe nada da minha vida. Mas há um Deus que tudo vê. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, se você quiser a bênção, a prosperidade, o cuidado, o zelo, o ser escondido pelo Senhor, ande retamente, esforça-te, como disse. Por isso, esforce-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Ai, que lindo, gente. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Olha o que diz essa canção. Essa canção fala exatamente daquilo que nós estamos desejando. Ela fala assim: perto quero estar, junto aos teus pés. Senhor, eu não encontro prazer em outra coisa, eu só encontro prazer aqui, na tua casa, aos teus pés, diante de ti, na tua obra, realizando aquilo que o Senhor me confiou. Esse é o meu prazer. Vamos cantar? Mas enquanto nós cantamos, ore, fale com o Senhor, apresente a sua vida diante do Senhor, a sua família, algum negócio seu, alguma coisa com a qual você esteja envolvido e você já identificou. Você está sentado aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo já começou a lembrar, e ministrar, e ensinar, e trabalhar, e mover você para um conserto, para um lugar de correção, para um lugar onde isso será deixado para trás, onde o cananeu que ainda está morando junto com você, hoje, em nome de Jesus, vai ser expulso. Hoje, em nome de Jesus, todo vestígio de cananeu que possa haver em você hoje, em nome de Jesus, será lançado fora. Vamos.